Bom, então vamos lá. Eu vou continuar aqui com a série de vídeos em que a gente vai abordar o assunto tratamento contra a dependência química e alcoolismo, tá? Então, o tema central aqui dos vídeos é esse, né? Então, e a gente vai abordar diversos temas relacionados a esse assunto, tá? Eu vou fazer alguns vídeos aqui maiores, né? Vou pegar um determinado tema e vou desdobrar o tema em alguns vídeos maiores, porém a maioria deles vão ser vídeos curtos, né? E eu vou pegar como base para o tema que a gente vai tratar aqui as perguntas que normalmente as pessoas fazem na caixinha de pergunta do Instagram, né? Então, eu já faço esse trabalho há bastante tempo no Instagram, em que eu abro lá a caixinha de perguntas, né? E as pessoas deixam a pergunta e normalmente eu respondo. Teve um determinado momento que eu respondi bastante em vídeo, mas eu gosto de responder mais em texto. Mas como eu quero fazer aqui um trabalho mais voltado para o YouTube agora, eu vou trabalhar mais com vídeos, tá? Então vamos lá, vou pegar aqui uma pergunta que me fizeram hoje, tá? Então a pergunta foi assim, ó. 3 internações, pode ser um refúgio? Né? Primeiro vamos entender o seguinte, existem 2 tipos de internação, tá? Basicamente hoje, tá? Que seria a internação voluntária, em que o indivíduo vai até a clínica por vontade própria, e existe a internação involuntária, em que a família pede a internação, né? E aí vai os socorristas, vai uma ambulância, vão os socorristas e trazem essa pessoa para a clínica sem que ela aceite, tá? O que a gente precisa entender é o seguinte, as 2 formas de internação não deixam a pessoa numa condição confortável, tá? O que eu quero dizer com isso? Mesmo que o paciente ele tenha ido por vontade própria até a clínica, não é lá que ele quer estar, tá? Ele não foi para lá porque ele quis de fato se tratar. Ele foi porque as condições da vida obrigaram com que ele fizesse isso, né? Então, quer dizer, a vida dele se tornou insuportável a um ponto que ele adquiriu a consciência de que ele precisa ir para um tratamento, tá? Porém, não é ali que ele queria estar, né? E o outro que foi internado contra a vontade, lógico, principalmente aí no início, nos primeiros 15 dias, 1 mês, 40 dias, 2 meses, a pessoa não quer estar ali de jeito nenhum, né? Foi contra a vontade. Depois, claro, com a abordagem terapêutica, a pessoa passa a aceitar, né? Passa a entender que precisa, passa até a ser grato, né? Porque a família colocou ele naquela condição, tá? Então, assim, ó, a internação nunca é o ambiente em que a pessoa quer estar, né? Ela está na internação porque necessita, tá? E o que acontece? Dentro desse cenário, você vai ter pessoas que entendem que ela consegue ficar bem durante o período que ela está na clínica, né? Então, você tem aí indivíduos que não querem mais se drogar, né? Indivíduos que não querem mais se afundar no alcoolismo, que cansaram daquela vida, porém não conseguem ficar sóbrios estando em casa, estando no ambiente natural ali do dia a dia, seja trabalhando, seja em casa, tendo uma vida que ele costuma ter no dia a dia, entende? A pessoa não quer mais se drogar, não quer mais aquela vida, porém ela não consegue sair daquilo. E ela percebe o quê? Que quando ela está na clínica, ela consegue ficar bem, entende? É desejável que a pessoa passe o resto da vida na clínica? Não, né? É desejável que a pessoa consiga viver normalmente em sociedade, né? Porém, existem muitos casos em que a pessoa não consegue ficar bem e ela vai para esse refúgio, né? Se é que a gente pode usar essa palavra refúgio, né? E aí ela vai ficar lá um determinado tempo. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que se dispõem a ficar um tempo grande na clínica sem sair, entende? Por exemplo, ela fala assim, ó, eu vou lá para um tratamento, né? Vou ficar 6 meses, vou completar o meu período de tratamento e depois vou ficar trabalhando na clínica, né? Então tem pessoas que colocam como meta, eu vou ficar 1 ano, vou ficar 1 ano e meio, vou ficar 2 anos,
entende? Sem sair mesmo, entende? A própria pessoa se colocou, né, se autocolocou isso como meta. E aí ela vai lá e atinge a meta. Atingindo a meta, essa pessoa, normalmente ela fala agora, tudo bem, atingi minha meta. O que eu vou fazer agora? Vou embora já para casa? Não. Agora eu vou começar a sair aos poucos, entende? Aí ela negocia ali com a pessoa que combinou com ela na clínica, normalmente o dono da clínica, e fala, agora eu preciso começar a ir para casa, né? Preciso começar a pegar folgas. Então, eu vou começar a ir aos poucos para folga, né? E aí combina lá com o dono da clínica, sei lá, vou embora, eu vou para folga a cada 15 dias. E aí fico, sei lá, 2, 3, 4 dias de folga, volto para a clínica. E aí depois começa a sair uma vez por semana, entende? E aí assim a pessoa vai voltando aos poucos à sociedade. Até que chega um ponto que ela vai sair definitivamente sim, entende? Mas aí ela já vai sair com uma segurança maior, porque aí ela já está acostumada. Primeiro que ela está acostumada a ficar sóbria, né? O organismo está limpo. E aí ela já se acostumou a ir saindo aos pouquinhos, né? Já está vivendo um pouquinho em sociedade. Aí passou um tempinho, a pessoa, sei lá, já arrumou um trabalho, então ela já vai sair para ter um trabalho novo, não vai ficar desocupada, não vai voltar para aquele trabalho antigo que ela tinha, que de repente ela já estava até acostumada a viver usando droga lá naquele trabalho mesmo, entende? Então de repente a pessoa vai saindo aos poucos, né? Então não sei se esse é o cenário que foi, a pessoa que perguntou aqui, eu não sei se é esse o cenário que ela quis dizer, não é? Mas esse cenário que eu narrei aqui me parece que é o cenário mais saudável para um dependente químico, né? Então, inclusive, eu sempre falo aqui de pessoas que estão bastante tempo sóbrias, né? Normalmente, a pessoa que está bastante tempo bem é a pessoa que foi por esse caminho que foi narrado aqui, entende? Claro, né? Tem pessoas que terminam o tratamento de 6 meses, vai embora e fica bem também. Não estou dizendo que precisa ser feito desse jeito, mas é que normalmente as pessoas que fazem assim costumam ficar bem, entende? Costuma dar bastante certo, né? A pessoa buscando, entre aspas, esse tipo de refúgio, tá?